Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Pérez e hoje falaremos sobre sociologia da doença, né, que também é conhecido como sociologia da saúde. Né? Eu utilizei principalmente aqui como material esse livro, né, que se chama Sociologia da Doença e da Medicina, tá? Que retrata exatamente, né, esse aspecto sociológico na interpretação do fenômeno de saúde e doença. Tá? Esse livro é muito usado nos cursos de graduação e de pós-graduação da área de saúde. Né? Então, a sociologia da doença ela surge principalmente com o sociólogo Talcott Parsons, né, a partir da publicação do seu livro chamado A Doença e o Papel do Médico, né, uma perspectiva sociológica. Foi publicado em 1955, tá? Que ele retratou aí o fenômeno da doença, né, a relação com seus aspectos sociais, como classe, né, gênero, raça, etnia, faixa etária, enfim, né? Aqui também se faz, né, uma retrospectiva, né, das principais epidemias do passado, como lepra, por exemplo, a peste negra, a sífilis, a malária, né, a cólera, a gripe espanhola, enfim, né, influenza. Ou seja, todas essas epidemias, elas tiveram aspectos semelhantes, né, na sua abordagem sociológica, certo? Então, primeiramente, a ideia de epidemia, ela se diferencia da doença individual, né, do aspecto privado da doença, porque ela atinge um grau, uma dimensão coletiva, certo? Então, ela se torna um aspecto social, né, um fenômeno coletivo e social, tá? Então, a gente vê aí que atinge dimensões, né, sociais amplas, né? Por isso a ideia de epidemia. Então, em todas essas epidemias que nós referimos, né, da Idade Média, enfim, e também a influenza, né, que foi no começo do século XX, né, se adotava posturas semelhantes, como por exemplo, né, aí as quarentenas, fechamento, né, dos bairros, né, das comunidades, o chamado lockdown, certo? E se tinha uma semelhança bastante grande, né, com as medidas tomadas, certo? E também é interessante observar que nesse período, né, se tinha uma interpretação da doença a partir de crenças religiosas, né, um certo mito, né, popular, e que associava a doença e as doenças epidêmicas, né, a castigos divinos. Você tinha até os flagelantes, que eram andarilhos, né, que percorriam as ruas da Europa, né, na época da peste negra, e que se autoflagelavam, né, para limpar a sua alma, né? Eles castigavam o corpo para limpar a alma. Então a gente vê que hoje há uma semelhança muito grande também, apesar do nosso desenvolvimento tecnológico, né, conseguido atualmente, nós vemos aí que as diversas abordagens, a gente vê aí com o YouTube, com as redes sociais, enfim, se fala muito na pandemia como um castigo divino, como um apocalipse, final dos tempos, né? Ou um karma coletivo, enfim, né? A implantação da nova ordem mundial, né? Enfim, então você fala muito sobre esses mitos religiosos, né? Mitos populares com fins místicos, né? Na interpretação das epidemias, tá? Também é visto hoje. Então, com relação ao Covid-19, você tem muita semelhança, né, com essas pandemias anteriores, mas tem algumas questões peculiares, como por exemplo essa dimensão mundial que atingiu a doença simultaneamente, certo? Também aí isso foi possibilitado pela globalização,
pelas viagens internacionais, que se tornaram muito fáceis, né? E ele adquiriu um caráter de classe, ou seja, as elites transmitem para o povo, né? Então esse caráter de classe também ele é inédito, certo? Já que as outras epidemias, elas eram epidemias mais, digamos assim, democráticas, certo? Até a própria peste negra, digamos assim, né? Que ela foi uma epidemia em que os ricos, eles podiam se deslocar para outros lugares, né? Podiam fugir. Isso era muito comum na época, né? Em que os pobres, a população pobre camponesa morria muito facilmente, certo? E o Covid-19, em relação ao Brasil, ele chega aqui com uma crise política muito grande, né? Entre o executivo e os governos estaduais, né? O Congresso, o STF, enfim, você tem muita crise, muitos conflitos, né? Entre esses poderes, né? Isso gera aí uma crise política muito intensa, né? E agrava o problema, tanto que a gente tem aí o agravamento, né? Um aumento no número de mortos, né? Também uma crise econômica, uma crise de desemprego, que podemos observar, né? Com o aumento aí dos desempregos de uma forma muito rápida, certo? E eu queria também falar para vocês aqui rapidamente sobre, né, o Harari, né, Yuval Harari, que é um escritor, historiador israelense, né? Ele publicou esse livro, 21 edições para o século XXI, também é autor do clássico, né, chamado Sapiens, História da Humanidade, e Homo Deus. O Harari, ele publicou um artigo no jornal Financial Times, né, em 20 de março aqui desse ano, 2020, e abordando esse assunto do mundo pós-pandemia, certo? E é interessante algumas reflexões que ele faz, né? E ele interpreta, por exemplo, aí, o fechamento, as quarentenas, né, como um experimento de larga escala, né? E ele questiona aqui, né, o que pode acontecer, o que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam somente à distância. Nunca se passou isso, né, antes. O que acontece quando as universidades e escolas passam a operar somente online, né? Em tempos normais isso seria impossível, mas, como ele diz, esses não são tempos normais. Então, Harari fala também sobre uma espionagem, né, que pode acontecer a partir das tecnologias da informação, né, a partir da biotecnologia, né, o chamado monitoramento biométrico, que ele chama aqui, né, é a fusão da biotecnologia e da inteligência artificial, que é possível controlar os indivíduos através de chips, né, através de pulseiras, né, que são colocadas, certo? Ou seja, se monitora aí o indivíduo com relação à sua temperatura corporal, por exemplo, se pode identificar, né, se ele está contaminado ou não com a Covid-19, né? Já que ele mede a febre, a temperatura do corpo, certo? Então, o Harari, ele fala aqui dessa vigilância, né, que agora diferida, né, por essa tecnologia biométrica, né, esse monitoramento biométrico aliado à inteligência artificial, certo? Então, nós temos aí um novo controle, né, panóptico, como diz a Foucault, das liberdades individuais. Esse controle biotecnológico ou biométrico, ele é preocupante nesse sentido, tá? Isso pode remeter a um autoritarismo político, certo? Com o fortalecimento dos regimes nacionalistas, né, e que se opõem frontalmente aí à alternativa de uma solidariedade global, já que o nacionalismo enfatiza muito
esse isolamento, esse fechamento dos países, certo? Então, essa solidariedade global seria algo fundamental, né, como caminho a ser seguido pela humanidade, né? Alerta Harari sobre também essa questão, tá? Então, hoje ficamos por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe, certo? No próximo vídeo falaremos sobre sociologia da religião, tá? Agradeço a atenção de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!